Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, né, segundo domingo, segundo domingo da Páscoa, nós inseridos neste tempo festivo da ressurreição do Senhor, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia. Então, que nós cantamos a alegria da experiência com Jesus ressuscitado, que está vivo no meio de nós e atrai nossa vida ao seu infinito amor. Então, pela profissão de fé em Cristo, manifestemos a nossa confiança em sua força, que expulsa os medos que nos aprisionam e paralisam. Então, que nós possamos nos deixar ser tomados pela alegria pascal, pois o Senhor está no meio de nós. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. A multidão de fiéis era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, nesse segundo domingo da Páscoa, celebramos a Divina Misericórdia. Eterna é a misericórdia de Deus para conosco, como diz o Salmo, né, Salmo da liturgia, né, Salmo 117, 118. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Então, na primeira leitura, eterna é a misericórdia de Deus para conosco, que nos salva por seu amor. Então, na primeira leitura, um retrato da igreja desejada pelo Senhor, a fraternidade e a piedade existentes na comunidade cristã geram verdadeira comunhão. Então, aqueles que fizeram experiência com o ressuscitado e a ele aderiram pela fé, agora deixam transformar suas vidas de acordo com seus ensinamentos. A fé que desperta o cidadão para um indispensável compromisso de fraternidade. Então, que nós realmente possamos ter esse compromisso de fraternidade também, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 6. 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 6. Caríssimos, todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, aqui, na primeira carta de São João, né, capítulo 5, versículo 1 a 6, fala sobre a fé em Jesus e as suas consequências. E aqui, né, a primeira carta de São João fala, né, todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Então, nós vencemos o mundo, né? Nós somos filhos de Deus, né? Que a gente possa realmente dar testemunho disso a todos, né? Que Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Que nós possamos dar testemunho dessa boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 20, versículo 19 a 31. João, capítulo 20, versículo 19 a 31.
Naquele tempo, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, no Evangelho, em sua primeira parte, Jesus manifesta-se ressuscitado aos seus discípulos, doa-lhes a paz e lhes confere a obra de continuadores de sua própria missão, a conversão e o perdão dos pecados. Para tanto, lhes concede o dom e a força do Espírito Santo. Na segunda parte, contemplamos a profissão de fé de Tomé. Nesse instante, o evangelista destaca: Bem-aventurados os que creram sem terem visto, deixando uma clara mensagem aos fiéis de todos os tempos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.